Por favor, decide por mim, deixe tudo em suas mãos. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Eu me integro ao ciclo do maravilhoso ensinamento. Integra o ciclo do maravilhoso ensinamento. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Me dedico ao respeitável Buda do Oriente, essa estação protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e mais forças maléficas não podem violar as opiniões errôneas e as eventualidades desde o nascimento até a morte. Não podem corrompê-la. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Me dedico universalmente ao raio Shakyamuni, benfeitor imenso eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, que nos compramos sutras do Lótus da torre do Buda, existente nas ressurreições. Eu me dedico aos horários do sol e da lua, brilho da flor de lótus próprio, seu movimento, luz radiante sempre da fama do sol da lua terrestre, fragrância do santo do amor, a grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor do universal rei da sabedoria profunda, como oceano elevado como uma montanha, sobre a flor de lótus amado por sete tesouros, símbolo da fama, símbolo do tesouro rei dos seres celestiais, isso com alegria por todo estandarte radiante, milhares, centenas de milhares de luzes, rei da divinidade radiante, livre do esplendor de luz, aura do ar, pela sabedoria como flor de lótus e rei das constelações, da lei de iluminação titular do signo de Aquilene, completamente iluminados, perfeito em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, inspirados como todos os homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas e universalmente honrados. Todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren, grande Bosatsu eminente, precursor, sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bosatsu prezador, benevolente, compassivo, pregador dos significados profundos. Eu me dedico aos Bosatsu, luz magnífica, potencial vasto como o universo. Eu me dedico aos Bosatsu, luz magnífica, potencial vasto como o universo, excelência universal, onde eu serei rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador destemido, constante diligência, magnífico e atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, à princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região, eu me dedico a todos os grandes Bosatsus, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, que eu possa superar meu coração e pensamentos desvairados, que as faltas cometidas por mim, inadvertido e inconscientemente, dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal, que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, transferência de méritos que possam ser superadas as faltas cometidas inadvertido e inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvairados dos meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, todos os espíritos cultuados no dia de hoje, todos os espíritos relacionados com meus familiares e todos os membros de minha família. Lerei agora o Sagrado Sutra, não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais, que esses, ouvindo a leitura desse sutra, façam despertar em mim todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo.
Sutra do Significado Imensurável, capítulo 13, as 10 virtudes. Primeira virtude, assim disse Buda ao filho de boa intenção. A prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos bozatos que ainda não aspiram, a benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tira a vida de outros seres, contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade, através da meditação nas pessoas de mente inquieta, sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho, naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas, naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável, naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação, naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições, naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões, naqueles que são dominados pelas mesas. Ó filhos de boa intenção, essa é a chamada primeira virtude, o poder transcendental desse sutra. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do método da prática pela meditação. Sobre os atos, excelência universal. Se há ilusões no sentido da visão, os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o sutra do grande veículo. Medita sobre o real aspecto dos fenômenos, isso é chamado de extinção do mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia e se faz a pessoa enlouquecer. Como um símil tolo, recita com afinco o sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência sem lei ou vacuidade e ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções do sentido do olfato, almeja variados odores, despertando desejo para o contato. Esse olfato desordenado, iludido, produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitar o sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, que poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavras inadequadas. Se desejares obter autocontrole, pratica com afinco a compaixão e a benevolência, pensando na genuína tranquilidade do ensinamento. Liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um cimo inquieto, mas que nem por um instante conhece mobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes, os sentidos comparáveis e 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os bozatos. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados os 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 2, das habilidades.
Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e, dirigindo-se a Charihotsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. O portão da sabedoria é difícil de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouvem ensinamento sem aspirar à eliminação, nem os que os buscam com fins egoístas conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas, outrora, aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Charihotsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado, através de inúmeros exemplos e alegorias, tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Ó Charihotsu, sabedoria e perspicácia dos Budas são vastas, profundas, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, alcançaram plenamente este ensinamento sem precedentes. Ó Charihotsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Ó Charihotsu, em suma, os Budas assimilaram este ensinamento imensurável, infinito, sem precedentes. Vou me deter, Charihotsu, não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único e incomparável, infinito, sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências. Em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 12, Daibadata. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Daibadata do Sutra do Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde ouvirão constantemente Sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 16. A duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho pregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressarem no caminho do Buda. Como um dos meios para ingressá-lo, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade, sempre aqui permaneço pregando o ensinamento. Embora esteja próximo aos seres viventes com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres assistindo minha extinção cultuam minhas relíquias e, tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitem em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto no pico dos abutres. Dirijo-me aos seres dizendo-lhes: permaneço sempre aqui, sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houverem seres que me respeitem e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo.
Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo os seres viventes imersos no mar de sofrimento, então não manifesto minha forma para que se tornem hábitos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me, lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, e os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques, jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo, repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. São como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvairados, mandou-os dizer-lhes que morrer, embora continuasse vivo, ninguém diria ser ele mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo, que elimina todos os sofrimentos, estando os seres confusos. Digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair dos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam ou não o caminho, assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrarem no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 20. Bodhisattva Desprezador. Ouvi um Buda em tempos passados, cujo nome era Rei da Dignidade Irradiante. Mensuráveis eram suas forças transcendentais. Todos eles guiavam e orientavam. Seres celestiais, homens e nagas o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Prezador. Nessa época, monges e monges, leigos e leigas, mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Prezador procurou por várias vezes e lhes dirigiu a palavra: eu jamais vos mostrarei desprezo. A todos ele guiava e orientava seres celestiais, homens e nagas, o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Prezador. Nessa época, monges e monges, leigos e leigas, mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Prezador procurou por várias vezes e lhes dirigiu a palavra: jamais vos mostrarei desprezo. Praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstrar desprezo e zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superado seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra e os seus 6 sentidos foram purificados.
através de sua força transcendental, prolongou sua vida e a partir de então pregou amplamente esse sutra novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esses Bodhisattvas, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes e rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. Bodhisattva daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monges, leigos e leigas que ouviram proclamar que um dia se tornariam um Buda, graças a isso, encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas estão reunidas diante de mim, nessa assembleia, para ouvir a pregação do ensinamento, não são outros senão os 500 Bodhisattvas, mas monges e monges, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instrui as pessoas a ouvirem, aceitar esse sutra, qual é a realidade última. Esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-as fixarem-se no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra. Somente após a corrida de incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ver esse sutra do Lótus. Somente após a corrida de incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação de sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra. Devem pregá-lo amplamente de todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrarem os Budas e rapidamente alcançarem o caminho de Buda e percorrê-lo. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentado em seu grande poder imensurável, manifesta poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Fundamentado em seu grande poder transcendental, manifesta poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos. Bodhisattva, Rei do Medicamento, o Flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó Flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bodhisattva. Atenta às vozes do mundo. Quando seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bodhisattva, atenta às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo dos seus sofrimentos, por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria. E nenhum dos mundos que se estende pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas,
uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é a compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, ou se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bosatz, atenta às vozes do mundo. O poder de Bosatz, atenta às vozes do mundo. Invoca o poder de Bosatz, atenta às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz absoluta, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deve ter dúvidas nem por um instante. Bosatz, atenta às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes. Com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 28. O encorajamento pelo Bosatz, excelência universal. Ó Bosatz, excelência universal, as pessoas que no futuro aceitarem e recitarem esse sutra estarão livres de cobiçar roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão feliz recompensa. Se alguém as respeitar e louvar, ainda na vida terrena, obterá recompensas concretas. Por isso, ó Bosatz, excelência universal, se vires alguém que pratica esse sutra, mesmo que esteja distante, deve se levantar e demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Sutra do método da prática pela meditação. Sobre o Bosatz, excelência universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios e demais pessoas buscarem exclusivamente satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, falar mal dos sutras do grande veículo, se cometer as 10 ações maléficas, como consequência desses atos, cairão nos caminhos do sofrimento piores, mais rapidamente do que o desencadear de uma tempestade, certamente serão precipitados no mais agonizante inferno, a não ser que tenham consciência búdica, crística e de seres de luz. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos e corrigir suas condutas. Buda disse: em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas? A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os monges, não cometer mais ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação: servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra, da vacuidade e do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem
proibindo qualquer matança dos seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do 4º tipo de purificação. O 5º tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, estar consciente que Buda jamais se extingue. Essa é a prática do 5º tipo de purificação. Disse o Buda Anã: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá, em breve, a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bodhisattva Miroku e os demais grandes Bodhisattvas, bem como Anã, ao ouvirem as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e obedeceram. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contêm a grande compaixão e a grande benevolência são potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros, corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Esta recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas, eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Eu me dedico universalmente ao ano de Shakyamuni, a sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis e a todo Buda existente, nas 10 direções ao eminente precursor Nichiren, grande Bodhisattva, ao Bodhisattva prezador, benevolente e compassivo, pregador de significados profundos, ao Bodhisattva luz magnífica, ao Bodhisattva potencial vasto como o universo, ao Bodhisattva Miro. Me dedico a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres, que através da força da virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabo de invocar com a água do ensinamento, da visão da sabedoria, posso limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família, que sejam compassivos e nos dispense proteção, e após a minha morte, que eu tenha consciência de Jesus, de Krishna, de Buda, jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento e do poder dessa virtude, que me seja transmitido o ensinamento do grande veículo e eu alcance a suprema, perfeita e inspirável iluminação. Ao grande Bodhisattva potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bodhisattvas e os estimados saberes dos Budas, que essa virtude seja alcançada universalmente e possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, de Jesus, de Krishna, dos seres de luz, que sejamos seres conscientes, seres livres, harmoniosos, saudáveis e felizes. Que Deus nos ilumine e nos proteja por toda a eternidade. Que sejamos seres conscientes, seres livres, harmoniosos, saudáveis e felizes. Que toda a luz divina cubra o nosso lar, nossa família, nossa ancestralidade, nosso planeta, todo o universo. Que nosso país seja um país de luz. Que toda a nossa ancestralidade seja iluminada e protegida. Que sejamos conscientes por toda a eternidade. Cumpra-se por direito divino, aqui, agora, eternamente. Assim é, assim será por direito divino, eternamente. Amém. Cumpra-se, que a luz divina do Cristo esteja conosco, libertando-nos, amparando-nos,
abrindo nossos caminhos, favorecendo-nos, curando-nos, libertando-nos de todas as dores, de todos os males passados, presentes e futuros. Assim é, assim será, por direito divino, eternamente, para toda a nossa família, para o Birajara, que ele se cure, para todos os nossos filhos, netos, para toda a nossa ancestralidade. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino eternamente. Assim é, assim será, ao norte, ao sul, a leste, a oeste. Amém. Repita a Sutra de Lótus todos os dias. A Casa de Lakshmi é uma escola, uma clínica de atendimento terapêutico individual e em grupo. É uma ONG que oferece cursos de formação gratuitos, cursos de tratamento, de psicanálise transpessoal, yoga, terapia, reiki, meditação, e abre os caminhos para a espiritualidade. A Escola de Lakshmi abre nossos caminhos, favorece nosso ser. Temos o grupo Amor e Consciência Plena, toda segunda e quarta-feira, das 20 às 21 horas, onde trabalhamos com terapia, meditação e estudos. Procure nossa escola, participe de nossos grupos e divulgue nosso trabalho. A Casa de Lakshmi traz um bem-estar incrível para todas as pessoas. Participe e melhore seu desenvolvimento espiritual. Busque o melhor para você, proteja sua família e toda a sua ancestralidade. Assim é, assim será, por direito divino, aqui agora, infinita e verdadeiramente. A Casa de Lakshmi oferece também no YouTube, no meu canal, Catarina Garcia de Souza, várias meditações, relaxamento, estudos e cursos. Procure o meu canal, inscreva-se e divulgue para todas as pessoas amigas e conhecidas. Fica com Deus. Namastê.